Tô? Boa tarde a toda a gente. Não sei, posso começar? Ótimo. Boa tarde a toda a gente. Obrigado por estarem aqui. Obrigado também ao convite para apresentar aqui um bocadinho do que é que são as alterações climáticas. Não para vocês serem daqui experts em alterações climáticas e conseguirem derrubar todos os mitos, todos os argumentos contra, mas para termos uma base comum que possamos falar, no fundo. Ou seja, não é para evangelizar ninguém, é para criarmos aqui uma base comum e podemos partir a discussão a partir daí. E também depois queria falar um bocado dos cenários futuros, aquilo que ainda não existe, mas que depende do que estamos a fazer agora, daqui para a frente e da importância da ação no presente e não de só estar continuamente a alterar, no fundo, os prazos em relação às nossas metas, por exemplo. Então, quando é que se começou a falar primeiro de alterações climáticas e a colocar o homem como centro ou como causa destas alterações climáticas? A verdade é que nós temos, eu não sei se se consegue ver muito bem, há dois monitores também de lado, caso não consigam ver muito bem, porque isto vai ter alguns gráficos, mas vão alternando no que conseguirem ver melhor. Nós tivemos em 1902, pela primeira vez, um cientista com uma teoria maluca na altura, que o homem ia levar à sua própria extinção por causa do ácido carbónico, dizia ele. Tivemos em 1912 também a dizer que daqui a alguns séculos nós íamos ter problemas relativamente às alterações climáticas por causa da presença do dióxido de carbono, e estas são as primeiras indicações que houve na altura de que realmente descobriu-se aqui uma causa em relação a um aquecimento global e que estava diretamente relacionado com estes gases de efeito de estufa. A verdade é que nós falamos agora muito das alterações climáticas, especialmente nas últimas décadas, diria 1 a 2 décadas, mas não é de agora que já faz capa de jornais internacionais, e temos a Time, em 1987, também no seguimento da camada do ozono, a apresentar aqui como the heat is on, ou seja, o aquecimento global está a começar a acontecer. Eles na altura chamavam mais aquecimento global, nós agora chamamos alterações climáticas, crise climática, damos outros nomes, mas na altura era o aquecimento global que já fazia moça e já fazia capa em 1987, ou seja, há mais de 30 anos já se fala deste problema e já se identifica como um problema não só do futuro, mas também do presente. E agora, queria jogar convosco ao preço certo, que é, vocês têm aqui algo que foi encontrado, que são umas gravuras no sul de França, em Marselha, especialmente, que agora está submerso, ou seja, neste momento está debaixo de água, mas na altura não estava debaixo de água, e na altura, há 20 mil anos, a Europa era assim, em que tinha 10 meses em que estava coberto de gelo ou neve, e que tinha apenas 2 meses, cerca de 2 meses de sol, em que realmente havia uns arbustos a florir, nada de muitas árvores, nada disso. E, portanto, aquilo que eu vos queria perguntar, isto é para jogar ao preço certo, é o público todo a gritar números, é quanto é que acham que é a temperatura média há 20 mil anos relativamente a hoje? Ou seja, quantos menos graus médios é que o planeta tinha na altura para ser este clima no sul de França, que neste momento é um dos principais destinos para praia e verão. Relembro, 10 meses de neve de inverno, 2 meses de verão em que apenas arbustos e poucas coisas. Portanto, agora digam números altos. Obrigado. 11, menos 11 graus. Menos 2 graus. Menos 18 graus. Quanto? Menos 5 graus. Alguém dá mais? Menos 15 graus. Menos 15 graus. Alguém dá mais? Menos 7? Menos 30. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Vou fechar o leilão? Pois a verdade é que era apenas entre menos 4 a menos 6 graus. Ou seja, a temperatura média era no planeta era menos cerca de 5 graus e nós já tínhamos as consequências de ter pinguins no sul de França, em Marselha, que hoje é um clima completamente diferente. E, portanto, nós percebemos que há aqui um ciclo que acontece na Terra, tanto pode ser o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do azoto, que nos levam também a ter ciclos naturais durante milhares de anos, em que nós temos aumentos de temperatura, não conseguem ver muito bem o pointer, mas tem aumentos de temperatura e diminuições de temperatura. Isto foi sempre acontecendo, especialmente ao longo do último milhão de anos, foi sempre acontecendo de maneira regular. Ou seja, nós tínhamos períodos de idades de gelo e tínhamos períodos que ainda estávamos muito mais quentes do que estamos agora. E descobriu-se também na altura, em 1902, 1912 e 1940, começaram os grandes estudos, que realmente os gases com efeito de estufa tinham um papel preponderante no aquecimento, sobretudo, do planeta. E aqui vemos a correlação, e quem esteve hoje no workshop do José Maria Pimentel
À primeira vista, se eu vos dissesse que isto é realidade, vocês deviam dizer que não sabem se é realidade porque não viram a causa. Isto é apenas uma correlação. Têm que acreditar em mim e eu posso-vos dar todos os papers científicos que foram feitos sobre isso, em que realmente depois há uma causalidade entre os gases de efeito de estufa e o aumento de temperatura. Agora, há um problema em cima disto, que é, apesar de haver uma variação natural no planeta ao longo de milhares de anos, o que está a acontecer nos últimos anos é realmente há uma anomalia em relação ao aumento. Está a ser muito rápido. E algo que acontecia em 5.000 anos, 3.000 anos, está a acontecer em 100 anos. E é isso que está a causar a desregulação no planeta e que, ao mesmo tempo, as espécies que vivem no planeta não têm tempo de se adaptar. Enquanto antes era um processo mais gradual e havia uma adaptação seletiva, neste momento estamos a mudar as coisas tão rápido que as espécies não têm essa capacidade de adaptação. Ou seja, nós fazemos outra vez, mais uma vez, como o José Maria Pimentel, fazemos um zoom e percebemos que realmente há aqui qualquer coisa no último século, especialmente, que não vai de encontro àquilo que é natural antes da ação humana nesta era industrial. E pior do que isso, e apesar disto ser uma palestra sobre alterações climáticas, não quero que seja apenas o pessimista, queria-vos dar aqui alguns dados. Não quero apontar tantos caminhos, porque isso se cada um de nós faz o seu próprio caminho, mas dar pelo menos aquela base comum. Mas o que eu acho, ou como considero que é pior neste momento, é que se nós encurtarmos, no fundo, estes intervalos de tempo, o que está a acontecer é que a velocidade a que a temperatura aumenta é cada vez maior. Ou seja, enquanto antes aumentava um bocadinho, agora está cada vez a aumentar cada vez mais rápido. E há uns fenómenos na natureza, e não só, fenómenos químicos, que nós denominamos de feedback positivo, ou seja, quanto mais a temperatura aumenta, mais provável é a temperatura continuar a aumentar, porque nós estamos a acelerar processos que vão levar, mais uma vez, a este aumento de temperatura. E o problema atual, e que realmente leva a esta crise climática, é este aumento que nós podemos não conseguir parar. Nós podemos ter uma causa em que paramos todos os combustíveis fósseis e a Terra ainda continua a aumentar de temperatura durante décadas. Pode acontecer. E é algo que, apesar de não ser tão estudado, é uma hipótese de acontecer. Ou seja, mesmo que nós façamos tudo a partir de hoje, ainda pode haver um tempo de intervalo de resposta, especialmente em relação à temperatura, em relação à biodiversidade, porque as coisas demoram mais tempo do que aquilo que a nossa sociedade tende a aceitar, no fundo. Isto é para mostrar uma vez mais, nós temos aqui os níveis de CO2 ao longo dos últimos milénios, e aos últimos quase até 1 milhão de anos, e nós vemos este intervalo natural que acontece de CO2 presente na atmosfera, que foi diminuindo, foi aumentando, e também vemos que, se olharmos para o tempo atual, nós já estamos mais do dobro. Ainda não chegamos a mais do dobro. Estamos a quase ao dobro daquilo que é a quantidade de CO2 que foi no registro máximo que temos no último milhão de anos. Ou seja, nunca tivemos numa situação, no último milhão de anos pelo menos, nunca tivemos uma situação com tanta presença de gás CO2 e outros gases com efeito de estufa, não é só o CO2, presentes na atmosfera. E é isso que realmente acelera todo este processo de variação natural e, sobretudo, leva a este aquecimento global. Também, se olharmos para a precipitação e para a variação de precipitação no último século, nós vemos que as alterações climáticas, e daí mudar o termo para aquecimento global, o que acontece sobretudo é que os efeitos são muito locais. Ou seja, eu não posso dizer daqui a 100 anos o ISA vai estar sob água, isso é mais difícil de prever, mas conseguimos dizer que a zona mediterrânica vai ter provavelmente menos chuva, vai ser mais quente, vai ser mais seca. E é engraçado porque, enquanto temos países como o nosso, como Espanha, como Itália, que vão sofrer com as alterações climáticas na medida em que vamos ter piores condições de vida, há outros países que saem beneficiados, entre aspas, com as alterações climáticas, e podemos ver o caso da Rússia, em que é sobretudo permafrost, coberto de gelo, e de repente vão ter espaços agrícolas ou espaços para produção agrícola, porque esse gelo vai derreter, vai libertar terras muito férteis e, portanto, vai dar origem a melhores condições económicas, por exemplo, para a Rússia. Ou seja, nem tudo nas alterações climáticas vai ser o mal local, vamos ter zonas em que podem beneficiar certamente de algumas partes, a maioria vai sofrer mais com as alterações climáticas, mas é muito importante a questão da adaptação climática, porque cada zona vai ter desafios diferentes. E a complexidade das alterações climáticas tem a ver com essa adaptação, de realmente cada sítio vai ter um desafio único, que não é só ambiental, também é social. Também vai depender da cultura desse sítio, vai depender dos países e da forma como gerem o país, e daí ser muito desafiante também a questão de chegar a consenso em relação às alterações climáticas, porque nós não podemos juntar todos os países e encontrar uma solução para isto. Tem que ser muito concertado também a nível local.
Vemos também que o gelo do Ártico está cada vez mais a diminuir nos meses de verão e nós podemos chegar a um caso em que deixe de haver, especialmente no Ártico, gelo. E há aqui um fenómeno químico que o que acontece é que quando passa ao estado líquido e houver toda a porção estar liquidificada, é muito difícil de voltar a tornar-se gelo. E pode aí haver um ponto de não retorno, pelo menos nas próximas décadas, mas vamos falar um bocadinho mais à frente disso. E também, claro, temos o aumento do nível médio das águas. Só por curiosidade, dizer que este aumento não tem a ver com o degelo, por exemplo, do Ártico, mas tem a ver, sobretudo, com o degelo que acontece em terra, de águas que estão em terra e vão para o mar. Ou seja, não é o Ártico a desfazer-se que está a aumentar, é sobretudo, por exemplo, países ou zonas como a Groenlândia, que têm grandes glaciares, e que ao derreter essa água vai para a água, e é isso que vai para o oceano, e então aumenta este nível médio das águas do mar. É uma curiosidade porque normalmente as pessoas pensam que o degelo do Ártico é que está a causar isso. Tecnicamente o degelo até está a melhorar porque o gelo ocupa mais espaço do que a água. Ou seja, a porção de água que está em estado líquido, quando congela, expande. Portanto, ao haver o degelo, até estamos a reduzir o nível médio das águas, mas é uma curiosidade apenas que eu gosto de mencionar. Agora vamos ao novo preço certo. Nós temos aqui a evolução das emissões ao longo do ano de carbono que a sociedade tem feito. E não sei se conseguem ver, mas tem períodos em que estabiliza ou até inverte um bocado a dinâmica, como a gripe espanhola, a pandemia em 1920 ou perto de 20, a questão da Primeira Guerra Mundial, a questão da Segunda Guerra Mundial, a questão das crises do petróleo, a questão da crise financeira de 2008 e o Covid. E o que eu vos pergunto é, depois do Covid, como é que foi esta dinâmica de emissões de carbono? Aumentamos para níveis que estavam antes, diminuímos ou estamos a descer, estamos a manter o nível de emissões de carbono? Em que posição é que estamos em relação a este gráfico? E peço mais uma vez para gritarem se está a aumentar, se está igual, se está a diminuir. Temos aqui, está a aumentar, diminuir, aumentar. Aumentar, mas não acima do que estava, é importante. É igual antes do Covid também. Ninguém acredita que está a diminuir. Bom, a verdade é que... já avancei mais. A verdade é que está a aumentar e está a aumentar bastante. Ou seja, nós chegamos aos cerca de 35 e nós já vamos quase nos 40, 41 toneladas. Portanto, quando nós pensamos o Covid em 2020 e vimos como uma oportunidade e toda a gente nos vendia como uma má oportunidade, a verdade é que a sociedade não mudou assim tanto e os métodos de produção não mudaram assim tanto para realmente termos um impacto. E o que acontece é que realmente nós estamos a continuar a aumentar e a aumentar ao mesmo ritmo de antes. Ou seja, nós estamos a fazer este aumento normal. Nós tivemos ali um ano em que realmente desceu, mas voltamos, já estamos muito mais do que antes da pandemia e mais uma vez mostra que como é difícil mudar comportamentos, como é difícil interiorizar que as alterações climáticas requerem um esforço global, mas uma ação local, e mostrar mais uma vez que nós temos aqui períodos em que conseguimos fazer, durante o Covid, não porque quisemos, mas porque fomos obrigados, mas ao menos já mostramos que é possível reverter emissões ou diminuir emissões sem ter um grande efeito, pelo menos em termos económicos. Também mostrar um gráfico que é importante, que é a questão da energia. Força. Não, tranquilo. Que é a questão da energia e da forma como as emissões estão distribuídas por setor. Realmente, grande parte vem da energia, mas também há uma grande parte que vem da agricultura, da gestão florestal, do uso do solo, e também é importante considerar. Há uma parte que podemos considerar pequena, mas ainda é bastante, que é a questão do cimento, que é cerca de 3%, ou seja, só a formação de cimento e a produção de cimento e o transporte de cimento. Mas dentro da energia nós temos várias diferenças. Temos energia usada na indústria, só uma produção, e é cerca de 25% da energia que é usada. Nós temos também a questão do transporte, que é cerca de 16%, é uma parte grande, e especialmente quando olhamos para a questão do veículo de estrada, nós temos cerca de 12% global, ou seja, 12% da energia é usada no transporte de carros. E temos que também o uso de energia em edifícios, temos na questão das luzes, na questão de aquecimento ou arrefecimento das casas, e portanto tudo isto entra para este bolo de energia, apesar de não ser uso direto, ou o que nós achamos que é considerado direto de energia. E daí ser tão importante a questão da transição energética, porque é uma fatia grande, e a eletrificação das coisas, porque é uma fatia grande e em princípio temos uma redução brutal na questão das emissões do efeito de estufa. Apesar de levantar outros problemas com as renováveis, que podemos falar mais à frente.
Também temos aqui a distribuição deste consumo de energia por fonte, no fundo, fonte de combustível fóssil ou renovável, e vemos que bem mais de metade ainda estamos alocados a combustíveis fósseis, e nós temos às vezes a ideia, por vivermos em Portugal, que temos uma grande componente de energias renováveis. A verdade é que Portugal teve dias em que penso que foram 5 dias só a energias renováveis, mas isso são períodos muito específicos, com condições muito específicas. A verdade é que o mix anda à volta de 60% e nós conseguimos ainda ter bastante, e somos dos melhores países da Europa nisto, dos melhores países do mundo que estamos a fazer esta transição, mas realmente não é suficiente. Ainda é cerca de 15%, 20% do mundo que está em energias renováveis, tudo o resto ainda depende de gás, ainda depende de carvão, ainda depende de petróleo. Ou seja, ainda estamos bastante atrasados àquilo que era suposto nesta altura. E depois também temos uma distribuição por países. Há países que gastam mais ou que consomem mais do que outros e, portanto, libertam mais toneladas de CO2 para a atmosfera. E nós vemos o caso, e vemos aumentos consideráveis, com esta luz não dá para ver muito bem, mas, por exemplo, a China tem crescido bastante, apesar de per capita ainda ser dos mais baixos. Temos também a Índia, que está a começar a crescer agora, a desenvolver-se economicamente, e o que está a acontecer também é aumentarem as suas emissões per capita. Mas nós vemos grandes fatias, como os Estados Unidos, como a Europa, mesmo o próprio só a União Europeia, a ter um grande impacto nestas emissões, especialmente os Estados Unidos, que acaba por ser apenas um país e que tem muito impacto, e que nos leva a questões mais sociais e até mais económicas sobre como é que esta emissão de CO2 acontece para a natureza. Por exemplo, nós conseguimos ver claramente aqui, mais uma vez, uma correlação, não uma causalidade, mas sabemos que as nossas economias estão hiperdependentes de combustíveis fósseis e de energia e de aumento de emissão de carbono. E nós vemos que quanto mais desenvolvido for o país, mais emissões desenvolvido economicamente, mais emissões também liberta para a natureza, mas também vemos que conseguimos ter fases de desenvolvimento diferentes, em que se olharmos para o mesmo tipo de desenvolvimento, conseguimos ver países como a Sri Lanka, que produz muito menos emissões, comparado como, por exemplo, com a China, que acaba por estar lá em cima para o mesmo desenvolvimento económico. E, portanto, é importante dizer que há alternativas, que há exemplos que nos fazem ser melhor, e nós conseguimos perceber que há desenvolvimentos económicos feitos, não só em cima do combustível fóssil, mas com alternativas viáveis e seguras. Também dizer que mesmo dentro de um país nós temos, a população emite de forma diferente. Se olharmos, por exemplo, para os 10% mais ricos, conseguem emitir cerca de 10 vezes mais do que os 50% mais pobres e, portanto, uma pessoa que é mais rica tende a emitir cerca de 10 vezes mais. E se olharmos para países como os Estados Unidos, como o Canadá, como o Reino Unido, este efeito ainda se aumenta ainda mais. E isto também é algo a considerar quando desenvolvemos políticas ambientais, quando desenvolvemos políticas públicas. Nós temos que pensar que as pessoas também, na sua forma individual, emitem de maneira diferente para a atmosfera e, portanto, também tem que ser desenvolvido incentivos a uns, penalizações a outros, para tentar criar aqui também um melhoramento, pelo menos nesta questão das emissões. Isto também tem levado nos últimos anos ao chamado refugiados climáticos, que está-se a trabalhar para legalizar este termo ao abrigo das Nações Unidas, que é algo que tem-se feito por vários países. Portugal também tem trabalhado de forma informal sobre isto. E que realmente nós vimos em 2015 que acabaram por ser mais refugiados climáticos deslocados do que até deslocados só a partir de guerras ou conflitos armados, como aconteceu nos últimos anos e como está a acontecer agora, por exemplo, na Ucrânia, em que nós tivemos, por exemplo, só na Ucrânia 4 milhões de pessoas a entrar na Europa num espaço de meses e conseguimos fazer esse acolhimento a essas pessoas. E em relação aos refugiados climáticos ainda não conseguimos de forma legal e de forma massiva, se calhar, fazer este acolhimento de forma eficaz, diria. E claro, trabalhar, e isso a União Europeia acaba por fazer muito, trabalha junto de países à volta da União Europeia, precisamente para prevenir conflitos muitas vezes, porque há muitos conflitos armados que vêm também da falta de recursos naturais, e esses recursos naturais não acontecem porque há mais seca, há menos produto agrícola disponível, e portanto as alterações climáticas acabam por entrar agora na geopolítica e acabam por ter um impacto real na diplomacia, na forma como fazemos a nossa diplomacia e também nos conflitos armados que acabam por surgir até neste século, que muitos deles são relacionados com as alterações climáticas diretamente. Falar de algo, se calhar, que não é tão falado nas alterações climáticas, que é a extinção de espécies. A nossa biodiversidade está-se a perder a ritmos comparáveis a, por exemplo, eras em que houve extinções em massa, em que 75% das espécies desapareceram. Nós, neste momento, temos até ritmos superiores de desaparecimento de espécies e isto é algo que
tem dois problemas. Primeiro, desregula aquilo que é o ecossistema, que está dependente de espécies-chave e de espécies específicas. Não havendo essas espécies, há o colapso desse ecossistema, não se consegue revitalizar e criar daquilo um ciclo. E há um segundo problema, se olharmos num aspecto se calhar mais funcional, que é a questão até dos produtos que essas espécies nos poderiam dar, ou os contributos que poderiam dar a muitas tecnologias, há muitos produtos químicos que vêm de plantas, que vêm de animais, muitas estratégias até de isolamento de casas que vêm de animais, e portanto é importante conservar espécies não só pelo seu valor intrínseco, e houve agora uma palestra sobre o valor intrínseco, precisamente na sala GoParity, em relação a isto, mas também é preciso ver o potencial que tem até nesta transição energética, nesta transição que temos que fazer. Todas as espécies podem importar e dizer que apenas 10% das espécies que existem neste globo é que nós conhecemos, 90% ainda não conhecemos, não fazemos ideia que existem, não fazemos ideia do seu ciclo de vida, não fazemos ideia das suas substâncias, dos seus produtos, da sua função até, e portanto nós estamos a perder espécies antes de as conhecer e estamos assim a perder uma data de conhecimento valioso que nos pode ajudar até nesta transição. E este é o ponto, meto aqui a meio da apresentação, um ponto em que estamos. Ou seja, esta é a nossa base do que é que aconteceu até agora, sem julgamento daquilo que foram as nossas escolhas no passado. Nós estamos assim agora, o nosso planeta tem esta quantidade de CO2, tem esta quantidade de temperatura a aumentar, temos esta gestão de energia, gestão económica, tudo. Nós estamos assim e não podemos mudar nada do que foi o passado. Nós podemos é projetar para a frente e fazer mudanças a partir de hoje. E o que eu vos quero mostrar aqui do relatório do IPCC, que é um relatório que tem cerca de 1000 cientistas que trabalham em conjunto e com as Nações Unidas para realizar relatórios, no fundo, o mais atualizados possível em relação às alterações climáticas, em relação aos impactos, em relação a possíveis soluções até. E o que estes 1000 cientistas encontraram, no fundo, alguns gráficos que viram também foi daí, os que viram agora foram todos daí, que são cenários futuros. Estamos aqui neste momento, o que é que podemos fazer a partir de hoje para melhorar esta condição? E nós temos vários cenários possíveis. Temos um pior, o que eles consideram pior, e temos o que eles consideram o melhor. E eles, por um lado, são bastante otimistas, porque consideram que o pior é manter tudo como está. Ou seja, nós não mudamos nada do que é o nosso desenvolvimento e mantemos tudo como está. Este é o cenário pessimista deles. Ou seja, eles não consideram que pode haver ainda um maior desenvolvimento acima de energias de combustíveis fósseis, até guerras que podem potenciar a indústria do armamento. Consideram esta a melhor opção. Por outro lado, acabam por ser, se calhar, demasiado otimistas, porque eles apontam que há uma solução para chegar realmente ao net zero, que é emissão zero. Não é emissão zero de carbono, mas sim nós compensamos essa emissão. Ou seja, nós temos recursos naturais, temos recursos até tecnológicos, que todo o carbono que emitimos, nós sabemos que estamos a ter um saldo zero, ou saldo negativo até, de carbono conservado ou colocado até, como existe a tecnologia de furar o solo e colocar o carbono debaixo do solo, preso, para não sair cá para fora. Então nós temos aqui vários cenários. Temos à direita também só um cenário com os vários gases de efeito de estufa, e eles dividem os gases de efeito de estufa e têm até ferramentas ou soluções para cada um deles. Mas olhando, nós temos, por exemplo, se considerarmos este pior cenário em que continua tudo como está, nós podemos chegar até ao fim deste século com cerca de 5 graus em média acima do que foi em 1990, que é 1910, que é mais ou menos o período que 1880 a 1910, que é o período que comparamos normalmente. E portanto, revivendo aquilo que vimos, em que vimos o Marselha e o sul de França completamente sob gelo, com menos 5 graus, nós também temos que começar a projetar o que é que são mais 5 graus no planeta e o que é que isto simboliza em diferença de agora, o que é diferente de agora. Mas, por outro lado, eles acreditam que há dois cenários em que conseguimos manter nos 2 graus, ou abaixo dos 2 graus até, se realmente tivermos aqui um efeito nestas emissões, conseguimos reduzir até 2030, com as metas até 2030, 2040 e 2050. E é aqui que nós gostamos de acreditar que é possível. Nós podemos olhar para esta temperatura, dizer sempre que é algo que é importante. Vocês, quando olham para estes dados, e algo que o José Maria Pimentel disse, mesmo que venham de sítios fidedignos, mesmo que vos deem um contexto, tentem perceber que tudo o que é trabalhado em gráfico é trabalhado para passar uma mensagem. Portanto, o gráfico vai sempre passar aquilo que eu estou a dizer, ou o que eu estou a dizer está a dizer aquilo que está no gráfico. E as coisas não são unidimensionais, ou seja, as alterações climáticas não se resumem à temperatura, as temperaturas não se resumem em consequências práticas, e é isso que temos que olhar sempre com cuidado. E algo que eu gosto de mostrar nestes cenários futuros
é que nós temos sempre um intervalo de cenários futuros, ou seja, nós temos um limite máximo, vou olhar para o pior cenário, em que é perto dos 6 graus, mas mesmo no pior cenário também podemos ter perto dos 3 graus, ou seja, quando alguém vos diz que vai aumentar 5 graus, muito pouco provável termos uma confiança grande para afirmar isso, podemos dizer com confiança que será entre 3,5 graus e 6 graus. E é um intervalo completamente diferente a nível de consequências, completamente diferente a nível da adaptação que temos que fazer, e portanto é importante também dar este contexto de... Normalmente quando apresentam 100 barras de erros estes gráficos, desconfiem. Mostrar o que é que isto significa também a nível do globo, do que é esta temperatura global. Porque nós olhamos, ok, 5 graus de temperatura global, em vez de estarem 35 graus em Lisboa, estão 40? Pá, vou para a praia, vou para um lago, vou para a natureza, vou para debaixo de uma árvore. O problema é que estes 5 graus não significa que vai ser 5 graus em Lisboa, não significa que vai ser 5 graus no Algarve, não vai ser 5 graus na Rússia. A temperatura vai ser distribuída de maneira muito diferente e nos polos tenderá a ser muito mais o aumento de temperatura, ou seja, cerca de 10 graus, 20 graus, 15 graus até, se olharmos para o pior cenário, vou sempre olhar para o pior cenário, que assim saem daqui esperançosos, sempre para o pior cenário, e portanto, cerca de 15 graus, mas por exemplo na zona dos trópicos, na zona tropical, pode ser um aumento de 2, 3 graus. Mas como viram na palestra, não sei se viram, hoje de manhã da Raquel Vareda, que mostrou o impacto do aumento da temperatura no corpo humano, especialmente nas zonas dos trópicos, em que há muita umidade, é que 2 graus, se calhar é o mesmo que aqui em Lisboa, subir 7 ou 8. E, portanto, nós vamos ter aqui um impacto grande da temperatura em todos os ecossistemas, em todas as pessoas, todas as cadeias de produção, tudo vai ser impactado. Se olharmos para o melhor cenário, mesmo assim, perto dos polos, ainda temos aumentos de 7, 8 graus de temperatura, que vão levar ao degelo, que vão levar, se calhar, a que o permafrost, que é uma camada de gelo que existe nessas regiões, evapore, e esse permafrost também tem muitos gases com efeito de estufa, que cria aquele movimento de feedback positivo. Portanto, há aqui uma data de complexidades que não nos permite afirmar de vai aumentar 7 graus, mas permite dizer entre 5 e 8 é muito provável que isto aconteça. Em relação à precipitação, igual, nós não vamos ter sempre diminuição de precipitação. Nós vamos ter zonas em que vai aumentar muito a precipitação. E podemos até ter zonas que não estão preparadas para a precipitação e cidades que não estão preparadas para a precipitação e ter cada vez mais, como é o caso de Lisboa. Lisboa não está preparado para a precipitação. Se nós aumentarmos essa precipitação aqui, nós não vamos estar preparados porque a cidade não foi construída para esse tipo de clima, para esse tipo de intempéries. E nós vimos, por exemplo, a zona do Mediterrâneo, curiosamente, é uma zona que vai perder precipitação, vai ser uma zona mais seca, mas temos zonas como a zona da Índia, em que poderá aumentar muito a precipitação e, sobretudo, nas estações das monções, que são estações onde há, sobretudo, cheias. Ou seja, mais fenómenos climáticos extremos, mais mortes, mais danos económicos, mais tudo. Olhar também para eventos extremos de temperatura, como vagas de calor. Também aqui disseram, de manhã, a Raquel Vareda disse que em 2018 houve uma vaga de calor que normalmente morrem 100 pessoas por dia e nessa altura morreram 500 pessoas por dia, houve um impacto direto. E esses fenómenos ou essas vagas de calor tendem a aumentar também com o aumento de temperatura, ou seja, nós no melhor cenário, em cerca de 10 anos, acaba por aumentar cerca de 3 vezes mais este tipo de fenómenos. Em cenários piores pode ocorrer 10 vezes mais estes fenómenos de vagas de calor cá em Portugal ou cá no Mediterrâneo, pelo menos. Se olharmos também para secas extremas, e períodos de seca são considerados aqui quando há períodos com mais de 60 dias sem chover, e mais uma vez estes períodos podem aumentar, e sobretudo quanto mais a temperatura aumenta, mais estes fenómenos podem acontecer. Nem é importante tanto o número, é mais importante perceber de forma relativa, ou seja, pode acontecer 3 vezes mais do que está a acontecer agora. E nós, se agora já sentimos alguns fenómenos extremos e já consideramos que já vemos o impacto, que é algo que se calhar há uns anos não víamos, se imaginarmos que ainda pode ser 3 vezes mais, 4 vezes mais, também pode criar aqui alguma ansiedade em relação a este tipo de fenómenos. E por outro lado, aquilo que eu falei, o gelo do Ártico pode mesmo chegar a um ponto, e na maioria destes cenários até chega a esse ponto de deixar de existir, ou seja, deixar durante o inverno de congelar e formar a massa que existe atualmente. Também há outras considerações importantes, como o pH do oceano, que tem grande parte dos ecossistemas que também não conhecemos e que realmente é muito dependente deste pH.
E claro, com o aumento de temperatura vai haver mais ácido carbónico também presente no oceano, vai ter mais dano para as espécies, vai poder também destabilizar muitos ecossistemas e cadeias de produção, e também é muito importante acompanhar como é que acontece este aumento do pH e se as espécies estão a adaptar no fundo a um tempo certo em relação a estas mudanças. O que eu falei há bocado, que cada zona acaba por ter um impacto diferente, e o que eu queria que retirassem daqui é que realmente nós, curiosamente, estamos numa zona em que poderá ser mais afetada, especialmente pela questão da seca, ou seja, um aumento de temperatura, um aumento de temperatura associado a uma diminuição da precipitação e, portanto, tranquilo, vamos criar aqui uma zona em que não estamos preparados, sobretudo, diria, a norte de Lisboa, não estamos preparados para estes episódios de seca. Abaixo de Lisboa já começamos a não ter água. Tivemos o ano passado o presidente da Câmara de Portimão a dizer que este ano já não sabia se ia existir água para toda a gente durante a época de verão, e nós já estamos numa altura em que temos falta de água, e isto tenderá a piorar nas próximas décadas, que temos já a pensar nisso e temos já a adaptar estes territórios para estas realidades. Então, nós chegamos à conclusão que, ok, isto está a acontecer, ok, isto não está bom, mas nós já estamos a fazer algo em relação a isso. E eu queria vos mostrar aquilo que é, alguns de vocês devem conhecer o que são os Acordos de Paris, em que grande parte dos países o que aconteceu foi juntaram-se à mesa e estabeleceram metas climáticas. Nós em 2030 temos que ter isto, isto e isto, e temos que cumprir, senão o que é que acontece? Infelizmente não acontece nada, ainda é muito de compromisso via diplomática e sem consequências reais para estes países. Mas, se nós olharmos para este Acordo de Paris, nós vemos que a linha vermelha, ou seja, a linha superior, é o que acontece se nós não fizermos nada, se conseguirmos com as políticas atuais, se continuarmos com o desenvolvimento económico tal como está hoje. E esta linha laranja, mais abaixo, este intervalo abaixo, é se cumprirmos com os Acordos de Paris, ou seja, se realmente diminuirmos o aumento destas emissões. Ou seja, não é diminuir emissões, é diminuir o aumento, é cada vez menos emitir mais, no fundo. Mas nunca emitindo menos do que o ano anterior. E aquilo que precisamos para limitar nos 2 graus, que são as metas da maior parte dos cientistas, que acham possível, é realmente esta linha verde, em que temos que fazer uma redução nas próximas décadas substancial daquilo que são as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. E, portanto, nós ainda temos aqui uma distância, aquilo que é a realidade política, diplomática e aquilo que os cientistas nos dizem e nos mostram que tem de ser feito para atingir. Outro efeito que tendemos a não considerar, mas que é muito importante, é a questão do efeito da cidade. As cidades estão desenhadas, muitas vezes mal desenhadas e muitas vezes não pensadas para muita gente, e o que acontece é que podemos ter geometrias da cidade, em losango, em retângulo, em curva, que vai potenciar até o efeito desta temperatura. Ou seja, nós podemos medir a temperatura aqui em Monsanto, X graus, vamos medir a Lisboa, é mais 3, 4, 5 graus. Porquê? Porque as cidades não estão adaptadas para o aumento da temperatura e aumenta sempre mais um bocadinho em relação àquilo que nós dizemos que é a temperatura atual no momento. Também temos, claro, a indústria, atividades relacionadas com produção industrial, também vai aumentar. Temos a questão do material das próprias casas e das próprias ruas, se refletirem muito, se absorverem muito calor. Isso vai ter um efeito também naquilo que se sentem a temperatura da cidade. Mas, por outro lado, temos algo positivo. Nós podemos desenhar uma cidade para ser mais fresca do que aquilo que é a temperatura atual na atmosfera. E nós podemos fazer isso com o quê? Podemos fazer com presença de água, e nós aqui temos um rio, temos outros rios que estão subterrâneos, temos lagos, e podemos fazer também com vegetação, com árvores, com tudo o que é verde, no fundo, contribui para esta redução da temperatura. E, portanto, nós quando desenhamos uma cidade temos de também ter em conta, ou começar, e começam-se a ter em conta, em relação a não exacerbar este efeito da temperatura, para não tornar as cidades, no fundo, insustentáveis a médio prazo. Outro efeito das alterações climáticas, que houve a palestra de hoje da Raquel Vareda de 1 hora sobre isto, que, portanto, eu não vou entrar em detalhe, é que depois nós temos vários vetores que afetam várias partes do que é a vida humana e a saúde humana. Temos a questão, como foi falado, dos vetores de doenças tropicais, como o dengue, como a malária, que já foram detectados mosquitos do dengue em Portugal, na zona de Aveiro. Nós já temos capacidade para ter dengue e malária cá em Portugal.
E, claramente, o nosso corpo não está preparado, o nosso Serviço Nacional de Saúde não está preparado, nada está preparado para termos malária endémica, para termos dengue endémico, mas é algo que nos temos que preparar porque é algo que muito possivelmente vai acontecer se os mosquitos já estão cá, é uma questão de tempo de até passarem esse vetor e a estar cá. Por outro lado, efeitos em relação a cadeias de produção, nós vimos na guerra da Ucrânia que tivemos um aumento de preços brutal, especialmente porque afetamos estas cadeias de produção. Com as alterações climáticas, estas cadeias de produção vão ser afetadas a nível global, vamos ter maior escassez do produto e, portanto, mais dificuldade para produzir ao nível que estamos habituados neste momento e que o nosso desenvolvimento económico está assente e, portanto, preços mais elevados, qualidade de vida pior. E há aqui uma data em relação à água, em relação a tudo, mas que foi explicado hoje de manhã, portanto não repito o que foi dito e que foi 1 hora sobre isto e foi muito bem explicado. Portanto, um cenário em relação ao futuro e se calhar acabarmos aqui numa nota mais otimista, que é, não está escrito o que está para a frente, está escrito o que está para trás, está escrita a nossa situação atual. Provavelmente as pessoas que estão aqui, se pudessem escolher, não escolhiam esta situação atual, mas também temos poder para mudar e não só através da nossa individualidade, dos nossos comportamentos, mas também precisamos de algo mais coletivo para realmente tentar reduzir este aumento da temperatura, para tentar adaptar também aquilo que vai ser o aumento da temperatura, porque nós não podemos reverter tudo o que fizemos até hoje. Nós o que temos que fazer é preparar as pessoas, especialmente que têm doenças crónicas, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas. Temos que ter espaços preparados para elas, temos que ter cidades preparadas para elas, aldeias preparadas para elas, um país preparado para elas e um mundo preparado para todas as pessoas e para todos os seres vivos. Isso também depende um bocado de nós e às vezes pode parecer, e até agora surge muito a questão da ansiedade em relação às alterações climáticas. A verdade é que nós vemos por estes espaços em que há muitas pessoas preocupadas com este tema, há muitas pessoas que trabalham neste tema, há muitas pessoas entusiastas por este tema e não estamos sozinhos a tentar mudar o mundo. Nós às vezes podemos parecer que estamos sozinhos, mas há muita gente que está a pensar como nós, que está a tentar agir como nós. E, portanto, nós estamos neste ponto, certo? Nós estamos num ponto da história e nós temos agora algum poder para mudar este rumo daqui para a frente. E o que nós queremos é manter abaixo dos 2 graus para ter o mínimo de consequências possíveis e consequências indesejáveis, não só para nós, mas também para o planeta e para aqueles que vêm a seguir a nós, que nós esperamos que sejam tantos como os que vieram para trás ou mais. E, portanto, queria acabar aqui. Não sei se têm perguntas, questões, comentários, tudo o que queiram fazer, alterações climáticas, em relação a qualquer coisa. Vamos fazer agora uma mini conversa de... É preciso o cubo mágico? Obrigado. Para se conseguir ouvir toda a gente. Muito obrigado. É só tirar, não é? Portanto, para aqui. Não, ok. Sim. Em relação ao que falou das alterações climáticas, tem muito a ver também com os Estados, não é? E qual é o poder que nós temos? A questão dos carros, por exemplo, da utilização do CO2, tem que haver uma obrigação para que todos possam mudar, porque se for assim, se dependemos de cada um, portanto eu acho que o Estado, de forma coletiva, tem que nos fazer mudar. Obrigado. Não sei se conseguiram ouvir aí atrás, não. Era em relação ao papel do Estado, o que é que o Estado pode fazer e o que é que nós podemos fazer, porque realmente a questão dos carros, e deu o exemplo dos carros, a questão dos carros é difícil se eu parar enquanto indivíduo, mas o Estado tiver políticas públicas de incentivo ao uso do carro. Em relação, eu sei que às vezes pode parecer que o nosso comportamento individual não tem um efeito, a verdade é que acaba por ter um efeito de rede, ou seja, se eu parar de andar de carro e disser às pessoas que estão à minha volta que eu parei de andar de carro porque sei mais sobre alterações climáticas e tem um efeito, nós podemos criar aqui um efeito de rede, que esse efeito de rede existe em termos sociais, e nós vemos isso, por exemplo, vemos em eleições, por exemplo, no caso de Donald Trump, em que foi muito de rede contra qualquer coisa. Nós podemos usar o efeito contrário de esperança, de nós temos aqui uma solução e vamos fazer isto em comunidade, em rede, e isso pode ter um efeito. Também o nosso próprio efeito individual acaba por ter um efeito, ou seja, apesar de achar que não estamos a fazer tudo aquilo que podemos fazer, o impacto de uma pessoa pode ser muito mais do que aquilo que achamos que é. E nós temos o exemplo, se calhar, até desta feira. Esta feira não existia em Portugal, este tipo de feiras, em que tínhamos 60 e tal marcas que trabalham na sustentabilidade, temos palestras sobre sustentabilidade. E foi, se calhar, uma pessoa que pensou, eu quero fazer isto, porque eu acho que é importante também mostrar isto a mais gente. E aqui estamos. Portanto, se calhar, nasceu a ideia de uma pessoa, mas ela juntou-se com outras pessoas e conseguiu fazer algo tão grande como isto. E isto, se calhar, tem efeito, ou vai ter um efeito aqui para a frente,
nas pessoas que estiveram cá. E, portanto, o papel do indivíduo não pode ser desprezado, apesar de perceber que realmente parece inglório o esforço que estamos a fazer e a seguir ao lado, se calhar, estão a jogar golfe com 40 graus e a meter água, a regar esse campo de golfe, e pode parecer... Quer dizer, eu estou aqui a reduzir e tudo o que eu vou reduzir na minha vida ele está a gastar numa hora, se calhar. Eu percebo que pode ser assoberbante. Mas, felizmente ou infelizmente, nós funcionamos em maiorias. E se nós tivermos uma maioria social que defenda que realmente temos de reduzir emissões, tenho a certeza que tudo o que é o Estado, tudo o que é o supra-Estado, União Europeia, Nações Unidas, vão atrás disso. Portanto, o nosso papel também é criar essas maiorias sociais e mostrar porque é que é importante defender esta redução de emissões. Portanto, em nota de esperança, eu considero que podemos ter um efeito individual, somos mais fortes se formos mais do que um, e tenho a certeza que há muita gente que está presente aqui, que não está presente aqui, que quer fazer parte dessa mudança ativamente. E aí temos muito mais força, certamente. Até para influenciar o nível Estado, através das eleições diretamente, ou através... Temos muitas maneiras. Temos a questão das petições públicas, temos a questão de pressão de comunicação social, temos outras maneiras que conseguimos influenciar aquilo que é discutido. Perguntas, questões, comentários? Não? Ansiedades, se quiserem partilhar, é um espaço seguro. Sim, sim. Eu não sei se isto está a dar. Não me pareceu que estivesse a dar. Não. Desculpa, aí não está a funcionar o cubo mágico. Olha, tenta. Não. Um segundo. Vai o microfone, afinal não há cubo mágico. Vai ter de ser à maneira antiga. Já dá para ouvir? Já. Pronto, eu considero-me uma pessoa bastante otimista. Boa. E sei que eu também sou, ou considero-me. E sei que hoje em dia pode ser um bocado complicado, mas sinto que sempre que alguém me fala numa perspectiva mais fatalista das alterações climáticas e que estamos todos doomed, eu tento sempre ver as coisas para positiva. Por exemplo, este tipo de eventos, que é a terceira edição, e é fixe continuar a ver, porque isto ajuda na difusão do problema, de informar e as causas e o que podemos fazer para melhorar. Pronto, sim, tem que haver uma revolução toda, no geral, na sociedade. Nos mídias, é o maior médio para passar esta informação para as pessoas. E se forem muito fatalistas, as pessoas podem pensar, bem, não vale a pena então fazer nada, o que eu faço não vai adiantar nada e vamos todos morrer. Pronto, e isso é muito mau. Mas eu, tenho esperança porque cada vez mais vejo pessoas preocupadas com o assunto. Estes eventos são bastante importantes. Há 10 anos não havia nada disto. É verdade. E lá está, foi aquilo que estavas a dizer, que é começar a criar mais correntes e é isso que vai ajudar o problema. E é mesmo pensar pela positiva e que se cada um fizer a nossa parte, contagiarmos mais pessoas. Nós somos um bicho social, adaptamos-nos, queremos pertencer a algo. Quanto mais esta comunidade crescer, mais resultados positivos vamos ter. Então, é isso mesmo. Era só este comentário que eu queria dar. É isso mesmo. Não sei se está a dar. Tá, ok. Eu é que já estou habituado, então já não estou a ouvir. Há o efeito corrente, que eu acho que é muito importante, e também há outro efeito que a ansiedade causa, que é mete-nos parados. Se eu tiver medo, se eu achar que já não posso fazer nada, o que vai acontecer? Eu não vou fazer. E isso está mais que estudado, é até movimentos sociais, em que o pior que se pode fazer é ser fatalista no sentido de isto já não há nada a fazer, porque isso os que até percebem que é importante não vão agir. Portanto, mesmo em termos de comunicação, nós devemos ter uma comunicação mais positiva e virada mais para as soluções e menos para isto está assim, isto está muito mal, isto depende de terceiros e não depende de nós. Isso vai fazer com que haja menos pessoas até no movimento climático, ou no movimento das alterações climáticas, ou até nesta transição. E, portanto, aquilo que eu digo é, nós realmente estamos numa posição que ninguém escolhe estar, mas, a partir de hoje, nós amanhã podemos revolucionar, ou temos essa capacidade, não vou dizer que vai acontecer, mas nada nos impede de fazer isso e nós revolucionamos muito, como foi durante o Covid, revolucionamos muito aquilo que foi o trabalho, revolucionamos muito aquilo que foram as relações sociais e que passado um ano já estava tudo igual. Nós deixamos de usar máscara de um dia para o outro praticamente e já ninguém se lembra de usar máscara. Quando há muitos países que usa-se sempre máscara e ficou a máscara, não é? Portanto, há aqui relações sociais que nós não conseguimos prever. Mas conseguimos ver que há certos acontecimentos que nos dão o switch para entrar no fundo nesse campo.
Claro, eu acho que E isso acontece sempre da positividade, não é? Não acontece tanto. sim. Eu acho que porque há tantas coisas, há tantas pessoas, há tantas comunidades, há países, há governos, há municípios que estão a fazer coisas que realmente Exemplos, importam. exatamente. E eu acho que bastava isso. Por exemplo, pronto, eu consumo TikTok, eu sigo uma página de um moço que pronto, não é português, mas ele todos os dias faz um TikTok de 4 ou 5 coisas que aconteceram de bom no dia de hoje, seja uma espécie que dá sinais de voltar, seja um processo qualquer de transporte que foi carbon neutral. Sim. E isso mete-me um sorriso na cara e dá vontade, ok, isto resulta. E todos os dias estão a acontecer coisas boas, não é? É isso, só que nós não, vemos o nunca que é mau, não é? É isso. E nós vemos uma evolução, não é? Nós vimos uma evolução, nós estamos a trabalhar nesse sentido. Podemos dizer que estamos a ser demasiado lentos, pouco ambiciosos. Na minha opinião, estamos. Sim. Mas a verdade é que estamos a ver, está a haver aqui um incremento. Pois. Temos é que lutar, é que seja cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Estávamos a ser ainda mais lentos há uns anos. Sim, É sempre um exatamente. progresso, é isso que eu gosto de E há acreditar. outra coisa que é, nós tendemos também, enquanto ser humano, de olhar para aquilo que os outros fazem e criticar, não é? E nós aqui criticamos muito de, estamos hiper dependentes de combustíveis fósseis, os outros andam de carro, e nós muitas vezes não olhamos para nós, na nossa pegada que temos, não olhamos aquilo que podemos fazer, nós se calhar temos todos os instrumentos para revolucionar a tecnologia na energia. Se calhar temos isso e nem sabemos, nem nos colocamos como o centro ou possível centro desta transição, não é? Nós achamos que isto tem de ser feito em grupo, que tem de ser bem feito em país, que tem de ser os nossos políticos a fazer. É sempre esperar pelo outro. É se esperar pelo outro, enquanto esperamos pelo outro, ninguém avança, ninguém avança. Assim, Se toda a gente estiver parado a olhar, ninguém avança. E portanto é preciso dar um pontapé para a frente e ir atrás da bola. E se calhar não olhar muito para a baliza porque ainda está muito ao longe. Sim. Fazer a jogada primeiro. Exatamente. Fazer que pensamos. Vamos falar para o Catchbox? Ok. Boa tarde, obrigado por esta palestra, achei muito interessante. Queria perguntar se estas preocupações com crise climática, alterações climáticas, não estão apenas ao alcance de uma porção da sociedade, que não é necessariamente a maior, em termos de número. Sim. E se isso é o maior desafio para nós conseguirmos atingir as metas que são necessariamente as melhores, e também se, como o ser humano geralmente faz, é preciso acontecer uma coisa má, é preciso uma pessoa escorrer para partir a perna para comprar uns sapatos diferentes ou para perceber que a calçada portuguesa se calhar não é melhor à chuva, ou seja, é preciso nós sofrermos efetivamente de um fenómeno para tomarmos uma iniciativa em relação a isso. Será que quando chegarmos a esse ponto já é tarde demais? Gosto de acreditar que não, mas sem dúvida que nós somos animais que reagem em vez de prevenir, não é? Porque 1912, 1902, nós sabemos isto há 100 anos e desenvolvemos economicamente nesse sentido. Ou seja, não é uma questão racional, diria. É uma questão mesmo de ser de animal. Nós somos animais e não nos podemos esquecer disso e temos esses impulsos. Em relação à segunda pergunta, acho que me está a faltar aqui uma parte importante. A primeira era uma porção grande da sociedade. É isso, já sei. Sem dúvida que quem vota com as alterações climáticas ainda não é a maioria, nem perto disso, e é uma parte pequena. Porquê? Porque, infelizmente, a sustentabilidade ainda não é para toda a gente, nem toda a gente pode ser sustentável, ponto, aqui em Portugal especialmente, e, acima disso, há um problema maior, que é as pessoas têm preocupações que vêm antes, ou seja, e há uma frase muito gira que descreve isto, que é o fim do mês vem antes do fim do mundo. E, portanto, se eu estou a pensar que tenho que apanhar 3 transportes por dia, o transporte falha, tenho os 2 filhos, um na creche e um arranjo creche, e, portanto, tenho que ir a mais 10 km buscar o meu filho, e que tenho que chegar a casa, ainda tenho que cozinhar, ainda tenho que limpar, ainda tenho que tomar banho, e se eu tiver todos estes problemas, e depois não ter dinheiro para estas coisas todas, se eu tiver estes problemas todos no dia-a-dia, eu não vou pensar, e daqui a 15 anos a minha cidade não vai estar preparada para eu existir aqui, não é? Portanto, isto é algo que a maioria das famílias, infelizmente, não pode fazer este tipo de pensamento. E claro que o mundo da sustentabilidade ainda está associado a pessoas mais privilegiadas que têm esse espaço mental e essa disponibilidade até para isso. No entanto, o que os relatórios nos indicam é que até essas pessoas que não votam, que votam sobretudo com a carteira e não tanto com a questão de alterações climáticas, é que elas próprias reconhecem como problema. Ou seja, há aqui um passo grande que foi dado na última década, a maioria das pessoas em Portugal reconhece que há um problema. Agora, consideram que não é prioritário. Para elas não é prioritário porque elas só pensam em outubro, não vão pensar em 2030. 2030 está muito à frente. E o problema é esse.
E o problema também que foi levantado pelo José Maria Pimentel é a questão dos ciclos políticos. Nós temos ciclos políticos curtos para aquilo que é políticas a médio prazo. Nós não conseguimos mudar o sistema de ensino em 4 anos. Não conseguimos mudar o Sistema Nacional de Saúde em 4 anos. Nós não conseguimos mudar sistemas em 4 anos à escala de um Estado. Mesmo de uma junta, nem sei, em junta é capaz, Câmara com muita dificuldade, mas em termos de Estado é muito difícil fazer estas mudanças em 4 anos. E isso, claro, que dificulta também a ação e a eficácia dessa ação. Porque nós até podemos ser bem intencionados, se nós não formos eficazes, não adianta estar a trabalhar para isso, não é? Se calhar é mais eficaz ser preciso e chegar rapidamente aos órgãos decisores, em vez de criar uma maioria. O problema é que os órgãos decisores se regem pelas maiorias sociais e não o contrário. Ou seja, não são os governos que definem aquilo que querem fazer. Muitas vezes isso é feito ao contrário. Eu vou ver o que é que as pessoas querem e, portanto, eu vou fazer isso. E o que as pessoas querem neste momento é a habitação, é a saúde e a educação. Portanto, as alterações climáticas não estão neste top 3. Aqui em Portugal, no caso português. E, portanto, um governo não vai dar prioridade a isso porque sabe que depois, daqui a 4 anos, se não agir nestas 3 vertentes, vai perder. E, infelizmente, ainda estamos muito no eleitoralismo e não na visão do país ou visão económica em relação ao país. Não sei se há mais perguntas. Olá, não sei se estás a par da teoria do decrescimento. Sim. Não tenho muito conhecimento, mas... Okay. É só para pedir uma opinião. Sim. O que é que achas que essa teoria seria favorável para as alterações climáticas, para o combate? Seria certamente favorável em relação a este tema das alterações climáticas. As dúvidas que eu tenho em relação à transição, de como é que passamos de um sistema capitalista para outro sistema, num curto prazo. E aí, quem é que fica para trás? Como é que decidimos quem é que fica para trás? Portanto, eu não sou a favor deste sistema capitalista, mas também acho que é preciso pensar mais, e houve agora um boom da teoria do crescimento. Tivemos até, no Parlamento Europeu, convidado pela Ursula von der Leyen, pela Presidente da Comissão e pela Presidente do Parlamento Europeu, uma conferência de 3 dias sobre a teoria do crescimento, com todos os deputados de lá. Ou seja, é algo que está a começar a surgir nas elites políticas e a começar a... umas luzes, pelo menos. Portanto, é algo que está a fazer o seu caminho. Agora, muitas dúvidas se prendem em como é que se faz essa transição. Queremos um verdadeiro decrescimento by the book, ou seja, na sua forma teórica, ou queremos partes desta teoria? E é isso que eu não tenho conhecimento dessa teoria a fundo para estar a defendê-la ou não. Acho que é uma opção bastante melhor do que a que temos, claro. Não acho que numa década ou 2 décadas possamos conseguir chegar aí. Ou pelo menos cumprir com todos os pressupostos de produção. Sim. Exatamente. Não é bem retroceder, É retroceder em termos de emissões, é retroceder em termos de produção, mas é melhorar a qualidade de vida. Ou seja, porque isso assusta muito as palavras, não é? Então temos de ter cuidado com. Porque retroceder as pessoas pensam, mas quê? Não vou ter telemóvel? Mas quê? Não vou ter computador? Mas quê? Não tenho água no supermercado? Não tenho legumes no supermercado? Não é isso. É a questão da produção. De gerirmos melhor a produção, de aproximarmos até a produção daquilo que são as vendas ao consumidor, e aí sim pode haver um decrescimento, mas lá está, é uma coisa mais sistemática, ou que envolve sistemas, que eu considero que um governo devia estar apto a fazer, mas que infelizmente ainda não olhamos para mudanças sistémicas, reformas estruturais, ao ponto de ser um objetivo fazer isso. Obrigado. Bem, não sei se tenho mais tempo para mais perguntas. Mais uma aqui. Olá, então, eu fiquei curiosa quando falaste no Acordo de Paris. Sim. Eu por acaso conheço, mas não sabia que, ou seja, não havia nenhuma consequência caso os países não quisessem saber ou não cumprissem. Achas que isso é uma boa estratégia? Ou o que é que isso poderá resultar? Na minha opinião, acho que o facto de não haver incentivos ou haver penalizações causa com que a mínima coisa deixa de ser prioridade. Que foi o que aconteceu durante o Covid, por exemplo. A mínima coisa, aparece Covid, alterações climáticas, transição energética, vai tudo sendo plano B, plano C, plano D. Portanto, obviamente que não haver aqui incentivos, não haver problemas para quem não cumpre, dificulta. Eu acredito num sistema em que realmente haja uma comunidade internacional que tenha algum peso. E nós temos as Nações Unidas, que pode ser esse papel, mas que, na verdade, o que acontece é que, em questões internacionais, nós vemos agora no caso da Rússia, a Rússia invade outro país, e o que é que tivemos consequências da Rússia? Coisas decididas por cada país. Não tivemos umas Nações Unidas, de forma uniforme ou de forma uníssona até, a criticar
este tipo de ações. E enquanto não tivermos uma ordem internacional supostamente democrática, idealmente eleita, e que realmente haja escrutínio sobre ela, isso seria a melhor ideia de combater este problema, porque é global. E nós não temos ainda, na minha opinião, ferramentas globais para lidar com este tipo de problemas. Porque é toda à base da diplomacia e à base do compromisso, que infelizmente sabemos que leva a pouco na política. Obrigada. Já está. Já acabou? Não sei. Está a trocar. Ok, desculpem. Mais perguntas? Se calhar acabou mesmo. Se não houver mais perguntas, comentários. Há aqui uma pergunta. Não, tem que ser com aquele, que esse não está a funcionar. Ok, então, não acho que a consciencialização das pessoas no que toca a estes temas é assim algo mais importante que se podia ser feito, por exemplo, com a educação? Eu digo sempre que a educação é a melhor solução para todos os problemas. Não é só alterações climáticas, discriminação, tudo se resolve com a educação. Mas o problema da educação é que resolve a 50 anos ou 40 anos porque tem a ver com as gerações. Se eu educar a nova geração a fazer isso, daqui a 40 anos eu vou ter essas consequências. E nós temos a questão da reciclagem, que em Portugal é um bom exemplo disso. Nós começamos há muito tempo e apesar de não reciclarmos bastante, a verdade é que houve um impacto na educação. Nós, neste caso das alterações climáticas, como nós precisamos fazer uma mudança um bocadinho mais rápida, a questão da consciencialização é importante, mas que já existe, ou seja, a maioria das pessoas já considera que as alterações climáticas são um problema. Agora, o passo seguinte é dizerem isto vai ser muito importante na minha vida, isto vai ser uma prioridade para mim nos próximos anos, ou seja, eu tenho que definir isto como uma prioridade a combater nos próximos anos. E mais uma vez, ao que eu disse há bocado, é muito difícil para uma pessoa que não consegue arranjar casa, tem um salário baixo, tem família, ter este problema extra sobre ela quando está a pensar no próximo mês, nos próximos meses, em tudo isso. E a dificuldade das alterações climáticas tem precisamente a ver, porque há sempre uma prioridade mais importante que as alterações climáticas. E enquanto assim for, nós não vamos conseguir de forma rápida, porque nós estamos a fazer de forma lenta, mas não conseguimos de forma rápida estar a alterar todo o sistema. Obrigado. Mais perguntas? Acho que está. Não? Então, olha, despeço-me aqui. Muito obrigado por estarem aqui também na Cidade do Zero. Divirtam-se no que resta, falta pouco. E levem estas mensagens para os vossos amigos, família. Não desistam das pessoas, apesar de acharem que uma conversa ao jantar não vai mudar nada. Se interar 1% daquilo que vocês disseram, já é uma vitória. Se vocês fizerem isso durante 300 dias, pessoal, dá para mudar algumas pessoas. E depois é sempre pensar que não estão sozinhos. As pessoas estão aqui hoje, as pessoas nas redes. Há muitas pessoas que gostam destes temas, que trabalham nestes temas, que lutam diariamente nos seus trabalhos até por estes temas. E, portanto, quando se sentirem sozinhos, tenho várias comunidades que podem mandar mensagem a dizer como é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer. E tenho a certeza que todas estas lojas, todas estas pessoas que aqui estão, conseguem-vos dizer 2, 3 coisas que vocês podem fazer. Portanto, não desistam das alterações climáticas no sentido de é possível fazer as coisas de forma diferente. Temos exemplos, como foi dito, há muitos exemplos a nível local, a nível nacional, a nível internacional, de coisas que resultam. Nós não precisamos de reinventar a roda. Nós não precisamos de encontrar uma solução tecnológica que nos vai alterar de forma incrível tudo aquilo que fazemos de produção. Não. Tudo o que existe e está a ser feito, se for no fundo feito em todo o planeta, nós já estamos a fazer 90% de esforço. Portanto, nós muitas vezes é comunicação, dizer isto aconteceu em Barcelona e resulta, portanto eu quero fazer aqui em Lisboa. São pequenos exemplos e pequenos projetos que podem levar a esta mudança global. Ou seja, não é só de cima para baixo, dos governos para nós, mas também é de nós, das nossas comunidades, para cima. E mais uma vez, quando nós conseguimos ser a maioria social, eles vêm atrás de nós, não somos nós que vamos atrás deles. Obrigado.